Ah, que eu achei que alguém tinha comentado. Cadê o... Tô por você, estamos por você. Ele, que a família em Cristo Jesus. Me ouve, meu Deus do céu, cara. Gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Enfim, ao vivo. Começamos! Boa noite, gente! Bom, Gosto assim. depois de muito trabalho, muita dor de cabeça, o Elias tá ali, ó, com a cabeça assim, ó, tá saindo Para, fumaça. dor de cabeça. Parece que tá dando trabalho fazer as coisas, até parece. Tá super fácil. Bom, hoje, especialmente, nós não estamos subindo pelo canal do Elim Podcast, estamos utilizando aí a conta emprestada do Elim Casablanca, tá? Mas isso é provisório, próximo, se Deus quiser, a gente vai conseguir subir no padrão. Mano Elias, ó. O Elias tá correndo tanto que ele tá presente aqui, Isso ó. que esse aí é o Antônio Nunes. Não, Tavares. eu misturei os nomes. Antônio Tavares. Antônio Tavares, gente. Prazer, boa noite. Um dia vai aparecer um Antônio Tavares falando: vocês estão usando meu nome. Mas não é Antônio. O primeiro foi o Rogério. Foi Rogério Tavares. Rogério Ah, Tavares. foi o Rogério. Primeiro Eu foi o sempre Rogério gravei Tavares. o Antônio. Aí semana passada eu falei algum outro Tavares também. Aí hoje virou Antônio. Cada dia é um Tavares Então, diferente. tudo bem. Então, boa noite, gente. Silvio Micheletti, como vocês estão acostumados. E hoje nós estamos com uma presença ilustre aqui conosco. Uma pessoa aqui que também já fez história no Ministério Elim e está aqui com a gente. Janice Neri, boa noite. Boa noite, boa noite. Gente, a Janice ela está super tranquila com este dia. Não está nem um pouco nervosa. Ela já chegou aqui querendo, como todos os convidados, ela chegou aqui querendo saber qual era a pauta, entendeu? O que a gente ia falar, mas a gente não revela. E para você que está assistindo, que em breve estará aqui com a gente não revela quais são as perguntas que a gente vai fazer, que é para deixar você realmente bem tranquilo. É porque na realidade não é uma entrevista, tá, Janice? Aqui é um bate-papo, a gente vai conversar, falar coisas da vida, coisas da sua história. De repente interagir com a galera que tá lá em casa também, então pode ficar tranquila. Aqui é mais uma conversa informal, tranquilinho. Tá bom? Gente, eu vou pedir um favor pra vocês que entrarem aí na live e forem acompanhar a transmissão, manda pra gente um oi, um salve, a paz, pra gente saber o seu nome e mencionar você aqui na nossa conversa também. Tá legal? E vamos lá então. Lucas, eu vou deixar por você fazer aí Tem uma pergunta que é padrão, né? Não é? A gente não começa se não for com essa Não pergunta. dá para começar se não for assim. Não, nós já recebemos aqui, porque assim, né, a gente tem uma equipe, desculpa da palavra, mas ela é zica, Topzera da balada. abençoada. Então, a gente já recebeu um briefing aqui, né? Então, a Não, pergunta é... Peraí. Por falar em briefing, mostra ali, só pra galera. A Janice não pode ver. Mas chega ali perto da câmera e mostra só como a gente recebe assim, o perfil dos nossos convidados. Uma coisa chique, nossa diretora Milena. Não, nem procura a live aí não, porque a Janice não pode ver. É uma coisa chique. Eu não sei se deu pra ver, tá, gente? Que eu fui meio no zaroiômetro aqui. Eu não sei se eu coloquei certinho aí, não. Mas a pergunta é, quem é Janice? A gente começa assim, quem é Janice? Bom, a Janice é uma mãe. Tá um pouquinho mais perto do microfone já, por favor. Tá bom, assim. Aí. A Janice. Já, aqui ó, na frente dele, tá? Não precisa falar em cima, na frente, porque o Isso. microfone tá aqui na frente. Tá. Eu aprendi, né? Ela tá. É verdade. Ó, o Caio tá aí. Fala, Caio, beleza? Tem que estar, né, Caio? Bom, Vamos lá. a Janice é uma mãe um pouco atrapalhada, né? Mas é uma mãe, é uma esposa, é uma educadora, é uma psicopedagoga, é uma serva de Deus. O que mais? E Tem mais coisa aqui, na minha cola tem mais coisa. tipo o quê? Tipo, dá um spoiler. Não, aqui é sem spoiler. Bom,
Eu vou falar só a apresentação que a gente recebeu aqui, Fala aí ela aí. vai se inspirar. Janice Neri, mãe de Caio e Maria. Eu gosto dos nomes compostos, gente. Caio Abner e Maria Stephanie, é isso mesmo, né? É. Eu gosto de nome composto, gosto de falar nome completo. Esposa de Elias Neri, professora, pedagoga, psicopedagoga, líder do ministério, líder ministerial, Elim Kids, cantora, compositora, já estudou teatro, já estudou violão e daí por diante. Agora, se inspire nessa apresentação e fale quem é Janice E eu vou Neri. falar pra você, ainda pegou uma boiada aí. Ah, já vi, ó. Não. Que bom. Bom, eu sou tudo isso, mas assim, um pouco menos que isso, né, claro. Mas o que eu mais sou mesmo é uma atrapalhadinha. Eu sou um pouco atrapalhada. Até o Caio, eu falei assim, Caio, se forem me perguntar quem é a Janice, é um pouco atrapalhada. Eu sou muito atrapalhada, gente. Depois, se você me perguntar o que tem aqui, eu nem sei o que tem aqui em cima da mesa. Sou uma atrapalhadinha, mas eu sou sim. Eu sou uma serva de Deus, que é que é a minha maior referência. Porque a partir do momento que você é uma serva de Deus, as outras coisas elas chegam até você. Então, primeiramente de tudo isso, antes mesmo de ser mãe, eu sou uma serva de Deus, onde Ele me supriu com esse monte de qualidades que Ele me deu, sabe? Ele foi me presenteando com isso tudo que o Silvinho disse, porque não veio de mim. Então, a partir do momento que eu fui serva de Deus, Ele me deu essas referências que eu tenho hoje. Que legal. Gente, antes da gente continuar o nosso bate-papo, eu vou dar aqui alguns pequenos recados, tá? O primeiro é lembrar por que nós estamos aqui. Nós estamos hoje aqui dando a sequência ao nosso primeiro mês de lives ao vivo, redundância, né? Nosso primeiro mês de conteúdo 100% ao vivo. E esse mês é um mês temático, o mês da mulherada, hein? Eita, nós, a mulher tá com a corda toda esse mês aí. Então, todas as nossas conversas desse mês de março vão ser temáticas. E hoje, abrindo essa primeira nossa conversa, está aqui a Janice, uma mãezona. Olha só, Janice, quando eu peguei lá o briefing, né? Tem que falar chique, briefing. Com as informações da Janice, eu vi muitas coisas que realmente eu já conheci e algumas coisas que eu falei, nossa, meu Deus do céu, que legal. E é engraçado isso, porque nós, como servo de Deus, nós temos pelo menos eu enxergo assim, tá? Pode ser que eu esteja errado, pode ser que não, mas nós temos essa meia, como se fosse uma trava, onde a gente tende a não exaltar as nossas qualidades, né? Sempre a gente assume que tudo que nós temos, isso é verdade, vem de Deus e é só por conta de Deus. Mas quando nós precisamos realmente falar as nossas qualidades, nós ficamos assim, mas será que eu sou isso mesmo? Meu, Isso mesmo. aí eu falo, eu sou poxa tudo vida, isso? para você ser professora, para você ser pedagoga e mais um monte de coisa, o tanto de coisa que você não teve que enfrentar, de batalhar, de abrir mão, e depois a gente fica assim, né? Mas isso que é engraçado, por quê? Porque nós reconhecemos que mesmo conquistando todas essas coisas, nós temos essa dependência de Deus. Nós não podemos abrir mão disso. Não dá. Não tem como, né? Porque se não fosse ele, o que seria da gente? A gente não estaria agora. Mas, Janice, então eu quero começar aqui fazendo uma pergunta polêmica para você. Porque lá no briefing também teve todas essas qualidades, mas teve lá que você foi uma adolescente meio rebelde. Eu queria saber, assim, um caos, alguma coisa aí que você lembra dessa fase meio rebelde da sua vida. Eu cheguei na Elim faz 21 anos. Nossa. Meu Deus, já vi tudo isso. E eu cheguei na Elim crua mesmo. Eu não tinha nem nascido. É assim, eu cheguei realmente crua, assim, eu cheguei como que se diz? Uma rebeldia em pessoa. Sério? Sério. Eu cheguei lá, antes do pastor Silvio estar lá, eu já estava lá, na época da irmã Maria, que tinha o pastor Matos, eu fazia parte do teatro de lá, e a gente se apresentava num monte de lugar, mas para mim não tinha nenhum vínculo com Deus para mim. Então era a mesma coisa de eu fazer uma apresentação e pronto. Então eu não estava vinculada ao Senhor. Não, então eu vou voltar à pergunta. Volta. Como é que você chega na Elim? Isso, eu já estava lá na Elim. Porque foi assim, na verdade, os meus pais eram cristãos. É cristãos? É.
E esse pastor Matos tem referência dos meus pais, porque meus pais conheciam ele. Aí eu descobri que ele estava na Elim. E eu, um pé lá, um pé cá, a vida toda, eu perdi meus pais muito cedo, com 12 anos, minha mãe, meu pai com 15, meu pai, 12 e 15 eu perdi os dois. E aí eu fui deixar a vida me levar, totalmente sem destino. Então me tornei um ser humano que não era um bom exemplo, né? Uma pessoa triste, uma pessoa carregada de amarguras, de solidão, de situações que realmente qualquer adolescente que não tem Cristo no coração sentiria, né? Porque quem é um adolescente sem os pais juntinho para poder acompanhar nesse momento que você mais precisa. Então, eu me rebelei contra Deus. Sério? Caramba. Essa é a palavra. Eu me rebelei contra ele porque eu achei injusto o que ele fez comigo. Então, eu me rebelei mesmo contra ele, porque com 5 anos eu recebi um milagre de vida. E com 12 ele tira meu pai, com 15 ele tira minha mãe. Eu achei injusto ele ter feito isso. Então, com 5 ele tinha que ter me tirado do mundo. É o que eu pensava na adolescência. E com 15 eu já não tinha nem os dois, então eu me rebelei. Eu falei injustamente que ele não deveria ter me deixado também se ele fosse tirar meus pais de mim. Então, eu fiquei louca. Eu só não fumei droga. Sério? Porque eu não gostava do cheiro. Olha Porque só. se eu gostasse do cheiro, olha... Eu acho que também te usar. Eu não gostava do cheiro, que o cheiro me dava embrulho no estômago. Não quer dizer que eu não namorei alguém que fumava droga. Por isso que eu não gostava do cheiro, entendeu? Olha. Então eu só não fumei droga por conta do cheiro. O cheiro me embrulhava o estômago, é coisa de Deus já, né? É o que eu ia falar, né? Às vezes as pessoas não conseguem enxergar dessa forma, mas às vezes já foi um jeito que Deus usou para não te permitir usar. Senão eu ia chegar muito drogada na igreja, pior ainda, né? Para Deus restaurar. E aí eu bebia, mas eu bebia tanto, mas eu bebia de querer esquecer de tudo. E aí eu fui pro mundão mesmo, mas aí de vez em quando eu passava na igreja. Olha. E aí eu tive essa referência, que o pastor Matos era a referência dos meus pais. E aí eu pensava assim, eu só não tirei minha vida porque eu sabia que meu destino ia para um outro canto. Eu não sabia disso. Então eu não tirava minha vida, de jeito nenhum. Então a minha referência era essa. E aí eu fui para essa igreja, que é a Elim, que eu conheci, que era o pastor Matos, o Daniel, era o Paulinho, era toda essa família bonita que tinha lá. E aí eu ficava um pelão pecar, eu não tinha firmeza com o Senhor. Quando o pastor Silvio chegou, eu saí. O pastor Matos, eu não sei o que aconteceu, porque como eu não tinha vínculo, eu não sabia de nada. Um dia eu cheguei, ele não estava mais lá e eu também saí. Foi mais ou menos assim que aconteceu. Eu saí, deixei o pastor Silvio e eu falei, eu não conhecia, né? Então eu saí. E aí comecei a ir em outros, assim, de vez em quando ir lá na baladinha toda semana, segunda a sexta. E eu trabalhava... A balada era garantida. Que balada é essa? Eu trabalhava dentro de promotora de vendas. Ô galerinha, vocês que estão... Eu trabalhava em danceterias, assim, é danceteria que falava, né? De pessoas com muito dinheiro, então pessoas de faculdade, então eu dava lembrancinhas, eu dava mostra grátis, então depois das 2 já era comigo lá dentro. Até as 2 eu trabalhava, e depois das 2 era livre pra mim, então o Satanás ele fazia já dessa forma pra eu ganhar dinheiro. Caramba, De eventos. E aí foi quando um dia eu cheguei em casa muito mal, muito mamada. Opa! Não estou agora. E aí eu tive uma conversa com o Senhor. Eu não me apegava com namorada, não me apegava com ninguém. Eu não tinha amor nem próprio, né? Então eu não conseguia nem amar ninguém. Então eu não me apegava com a minha família mais, eu já não me apegava... Podia namorar, mas era de fachada, sem sentimento, sem compromisso. E aí um dia eu cheguei em casa, eu cheguei e falei assim, pra Deus, não sei como que ele me viu, mas ele é muito lindo, né? Meu amor por ele, eu falei assim, Deus, se o Senhor me ama realmente,
se o senhor tem alguma coisa comigo, que o senhor prepare alguém para eu amar, porque já que eu não amo ninguém, que o senhor prepare alguém para eu amar e para alguém que me ame mesmo e que cuide de mim. E cuide mesmo. Mas aí o Senhor mandou, depois de 2 semanas... Nossa, que rápido. Nossa. Rapaz. eu nem em festa de crianças eu ia. E eu fui... Posso pedir uma gentileza? Estende a mão aí. Já sabia. Quando ela falou, eu já sabia. Vai vir algum comentário. Engraçado, foi muito engraçado. É bom que tá sentado do lado, assim, quem sabe passa Já um passa som, um né? som, né? Isso, eu vi. E 2 semanas depois eu fui para um aniversário de criança, que eu nem ia mais. Eu não ia em festa infantil da minha família mais. E aí a minha bênção estava lá. Mas a minha bênção não foi muito bem recebida por mim, porque como eu era fechada, É. eu nem vi beleza nele. Sério? Sério. Como? Peraí. Sério. Ô, não, vem cá, vem cá. Aproveita vem cá, que você tá não, mexendo não, na não. câmera e Vem cá, vira ela aí. Vem cá, vem cá. Não, você tem que Não. mostrar Vem cá, quem é sério. você. Não, peraí. Vem cá. Peraí, antes dele aparecer, não sei se ele vai aparecer, mas eu vou fazer uma breve descrição pra você que não conhece a lindo. benção, tá? Loiro. Bom, ó, ela é loiro, alto, olho verde. Eu ainda não senti chulé, nem bafo, nem CC perto dele. Não Ainda- tem como não achar bonito, gente. Não tem. Pelo amor de Deus. Não tem. Mas tá bom, né? É. Ele não quer aparecer de jeito nenhum. Padrão Janice de beleza. Não. Foi atualizado. Os padrões de beleza foram atualizados. Pode entrar debaixo da mesa aqui. Tô quase sumindo aqui. Meu Mas- Deus. Peraí, já, antes de começar, só dar mais um outro recado. Eu tô parecendo aquele cara da parte Foi técnica, comercial. chatonildo. Mas, gente, olha só. Essa nossa conversa, ela tem um pequenico delayzinho, tá? Coisa de 1 minutinho, 1 minuto e meio. De repente você faz alguma pergunta, alguma coisinha que você fala assim, nossa, e a gente demora pra ver ou demora pra responder por conta disso, tá? Tem uma certo atraso. Então eu vou desejar aqui uma boa noite para a Aline Soares, para a pastora Claudiné, que deu parabéns para a Janice, a Milena, que também está aqui, ó, a Cleia, paz Cleia, tudo bem? E aqui, ó, o TV Mitsutani, que está tão longe aqui, ó, tô vendo aqui, bem na frente aqui, nosso irmão. Eu tô aqui, obrigado pela companhia, tá, gente? Mas voltando ao Beijo. assunto, desculpe cortar a conversa, mas é só para deixar isso claro, tá? Às vezes as pessoas entram, faz um comentário e falam, nossa, me deixou no vácuo. Não, gente, aqui tem um delayzinho, tá? Demora um pouquinho e dependendo de como tiver a conversa, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. E não nos abandone, fiquei. Por favor. Mas, meu Deus, Janice, que Continuando. isso? Ela viu aquele deus grego na frente dela e Falou deu um nada. chute. Como que foi Não. isso? Na verdade, ele não largou mais a minha mão. Oi, chegou, Ah, segurou é? na sua mão. A minha irmã apresentou ele, e aí ele segurou na minha mão e não soltava mais. Já sei. Lá isso que eu no vou fazer. aniversário de criança. Isadora Pompeu, se eu chegar do nada, segurar na sua mão e não soltar, Segura e firme, é isso. que dá certo. O cara também não quer mais nada, né, É velho? lógico. Mas O cara aí, não quer mais nada, né, pai? O cara não quer mais nada, velho. Pelo amor de Deus, velho. É só... Padrões, ó. Padrões. né? Tá certo. Beleza? Atualizado, Mas, né, voltando pra Vamos gente. voltar, vai. Eu vou ficar quieto, eu juro. A parte do pastor Silvio tá aí na área também, gente. O chefe tá aí na hora. Tá aí na área também. Para uma zoeira, pastor chegou. Mas ele pegou na sua mão, segurou e não ele soltou não mais. soltou mais. Aí a minha irmã falou assim, dá uns beijinhos nele. E aí, esse beijinho ele me pediu em namoro, Mas assim, no mesmo dia? no mesmo dia. E aí eu aceitei no mesmo dia, mas na verdade a minha intenção era zoar ele. Oxi! Zoar com o rosto, com a cara dele. Eu tenho até vergonha de falar isso, mas é verdade. Aham. Não, mas o cara é rápido no gatilho. Mas aí o que ele fez? Eu trabalhava. E aí eu falei assim, me pediu namoro, eu aceitei no mesmo dia pra zoar com a cara dele. E aí no dia seguinte ele começou a frequentar o meu trabalho e ficava lá me esperando. Meu Gente, Deus do ó, céu. Ai, que lindo. Só pra... Ai, que lindo. Com essa doçura dela de falar, eu não consigo imaginar Eu não a consigo Janice, também. uma pessoa, tipo, Rebelde. rebelde, doidona, Não roqueirona, que Tadinho, quer só meu zoar com a cara marido. dos caras.
Eu não consigo Eu não chegar com consigo com essa também, não. voz que ela tem de Olha, doce, assim. gente. Eu não consigo imaginar isso. Isso que é prova que Eu Jesus tinha uma outra existe, visão aí, ó. dela, nunca imaginei. Não, gente, Eu não. lembro dela numa peça que a gente fez aqui no Socorro. Nossa, boas. Nossa. Nossa. Então, mas eu era diferente. Tá vendo, gente, como o Espírito Santo faz a obra realmente? Eu tenho até vergonha de falar isso pro meu amado, que É. assim, mas é real. Meu amor, você me perdoa? E aí ele ficava o dia todo no meu trabalho, esperando. Então, eu costumava tentar fugir de relacionamentos. Então, eu dava vários perdidos nos meus namorados, mas no Elias eu não consegui. Caramba. Porque o Elias, ele me levava, às vezes, me buscava, ficava o dia lá, então ele foi mesmo o cuidado de Deus. Lembra que eu pedi? Eu queria alguém que cuidasse de mim de verdade. E o Elias foi uma pessoa que cuidou além do que eu pensei. E aí, mesmo assim, eu falava para ele que não dava, que não é isso que eu queria. E só que aí um dia eu chamei ele para ir para a igreja, assim, eu louca, maluca. Nossa. Falei, vamos lá na igreja. Vai. Aliás, eu falei assim, Elias, ele estava perto da minha casa. Eu falei, Elias, vai para sua casa. Eu era grossa assim, tá, gente? Vai para sua casa que eu vou para a igreja. Era assim. Eu mandava embora, né, Lô? Vai embora que eu vou para a igreja. E aí foi isso que aconteceu. Ele foi embora e eu fui para a igreja. Nisso, meu coração ele ardeu. Eu não tinha sentido isso ainda. Meu coração ardeu para... Eu não sei, era a voz de Deus. Chama ele. Foi assim. Eu entendi isso. E aí eu peguei o telefone e liguei. Ele disse, você quer ir para a igreja? Quero. Então me encontra lá na igreja. Foi bem assim. Eu era bem grossa, assim. Caramba, eu tenho até não. vergonha de falar, mas Normal, E aí ele foi. Como Deus muda, né? já transforma. Ele foi para a igreja e ele começou a ir de vez em quando para a igreja, só que mesmo assim eu não tinha sentimento nenhum por ele, nada. O Elias me dava muitas cartas de amor, o Elias era uma bênção que Deus tinha colocado na minha vida, mas que eu não estava enxergando. E aí já tinha passado um mês nesse corre que ele estava de me conquistar. E aí eu falei, não é possível que eu não sinto nada para esse menino. Eu comecei a lutar contra mim mesmo, não é possível. Aí eu cheguei lá na igreja, estava a mãe do Paulo lá, mulher maravilhosa de Deus, que está no Senhor agora. Eu cheguei nela e falei assim, ó, irmãzinha, eu não sabia nem o nome dela. Eu tô trazendo um namorado para a igreja, mas eu não sinto nada para ele. Eu sinto até cheiro ruim nele. Eu não sei o que está acontecendo. Aí ela falou assim, qual que é seu nome? Aí eu dei, qual que é o nome dele? Pegou. Passou, era um mês, né? No segundo mês, começou a passar, eu comecei a olhar para o Elias e falei assim, cheiroso. Oh, Deus, é isso que vai acontecer quando ela olhar. Aí eu comecei a olhar para ele. Aí eu falei assim, nossa, Eu não consigo. que gatão. Eu comecei a pensar, eu comecei a enxergar o Elias. É como se saísse algo dos meus olhos e aí eu comecei a enxergar ele, que eu não enxergava nada de bom nele. Nada. Era uma cegueira mesmo. Era realmente para eu... Esse negócio tá caindo no meu cabelo toda hora. Era realmente para eu ter era para não ter um relacionamento... Porque Deus ele nos uniu para um propósito. Né? Um propósito grande que eu sei. E quando eu comecei a enxergar o Elias, passou 2 meses, a gente ficou noivo. Meu Deus. Aí passou mais 3 meses, a gente Calma, olhando... vocês tinham começado, já estavam 2 meses. Isso. 2 meses depois, 4 meses, vocês No ficaram quinto noivos. mês, não, no segundo mês a gente ficou noivo. Ah, no No segundo mês mês, seguinte a gente meu já Deus do céu. ficou noivo. Quando você começou a achar aquele negócio, é cheiroso. Ele já queria casar, Aí você ele já já- queria... Sim. Porque, na Tava verdade, rápido, o nosso relacionamento estava muito certinho. Eu era do mundo, automaticamente eu sabia o que é certo e o que era errado. Então, meu relacionamento estava certo, entendeu? Perante o Senhor. Entende? Melhor, né? Timidez, né? A gente adora. Tava muito certinho perante o Senhor. E aí, o Elias teria que casar comigo, né, Silvio? Né? Senão Não é ia- tão ia fácil rolar. assim, não. Ou casa ou não acontece nada. Não. E passou 2 meses, a gente ficou noivo.
E no 5º mês a gente estava conversando, ele falou assim, vamos casar o mês que vem? Não, vamos casar o ano que vem? Eu falei, tá bom. Ah, não, vamos casar o mês que vem. Meu Deus. Eu falei, aí a gente chegou no cartório para marcar esse bendito casamento, a mulher falou assim, quando vocês vão casar? Dia 10. Que hora? Às 10 horas. Foi bem assim, 5 meses de namoro com noivado, casamos no 5º mês, o nosso pastor lindo, maravilhoso, abençoado, pastor Anéia, que fez o nosso casamento. E tá aí, 20 anos vai fazer. Meu Deus. Peraí. Eu vou Mas não foi- Ó, eu já tenho uma eu só queria voltar um pouquinho, Tá. porque eu não conheço a história da Janice por completo. E quando É. ela fala assim, que ela já era um milagre há um bom tempo, até antes dos pais dela, que milagre foi esse? Eu queria entender. Sim. o que é isso. Ah, tá. Quando eu era de 0 anos até os meus 5 anos, eu tinha uma doença no sangue. Então, eu já recebi... Eu não sei que doença, realmente, eu não sei. Minhas irmãs devem saber o nome. No meu ver, pelos dados, era leucemia. Pelos dados. Então, eu morava no hospital. Não era anemia, não. Não sei, era muito grave. E tanto que os médicos, eles desenganaram a minha mãe. Então, eu vivia morando no hospital. Eu lembro dos meus aniversários no hospital. Então, eu vivia lá. Eu lembro da minha infância até 5 anos só no hospital. E eu, com 5 anos, a minha mãe carregava no colo. Quando eu ficava em casa, ela me enrolava em coberta e me carregava no colo porque eu não andava. Nossa, você não dá. Não dava. Eu andava, mas eu caía. Porque eu era bem magra. Eu tinha 13 quilos com 5 anos. É o peso de um bebê. Então, Luísa. os meus ossos machucavam a minha mãe, Meu susto. machucavam a minha mãe, machucavam meus irmãos que me carregavam, então eu andava para cima e para baixo só no colo. E aí um dia o médico disse para minha mãe assim, olha, a Janice vai ficar aqui no hospital, porém não tem mais jeito. Não tem. Ela vai ficar aqui e vocês já, vocês podem se despedir dela, ela só vai ficar mesmo aqui só para esperar a hora dela. A minha mãe falou assim, então não. Se é para ela morrer, vai ser em casa. Aí o médico falou assim, se a senhora levar ela para casa, vai ser tudo culpa da senhora. Então a senhora precisa assinar um termo. Uhum. E a minha mãe foi lá, a mulher de fé, assinou esse termo, me levou para casa. Eu tenho uma leve memória, assim, bem de leve, que ela me deitou no chão. Eu lembro que meu pai e minha mãe ajoelhados, eu lembro que era tudo escuro. Eu só lembro disso. E era muita oração. Então fizeram correntes de oração. E ela cria que eu ia ser curada. E um dia nós estávamos na igreja, não lembro, já não... histórias da minha mãe, que nós estávamos na igreja, ela estava sentada comigo, grandona, porque tamanho eu sempre tive, eu só não tinha peso. Então eu imagino uma girafa de 5 anos no colo dela, e ela estava comigo no colo, ela disse que eu faleci no colo dela. Ela disse que eu faleci totalmente no colo, e aí ela ainda pediu para toda a igreja orar, ainda. E a igreja se virou e começaram a oração. Mas ela falou que eles oraram tanto, mas oraram mesmo para eu ressuscitar, porque ela não aceitava a minha morte. E aí, quando parou a oração, eu estava lagrimejando. Eu creio que a lágrima da vida que Deus me deu naquele momento. E então, quando a minha rebeldia aconteceu, foi justamente por todas essas situações, porque eu achava muito injusto ele ter me dado vida, sendo que ele ia tirar quem eu mais amava, entendeu? Então... Com quantos anos você tinha quando perdeu seus pais? 12 e 15. Então, eu tive... assim, foi um momento que eu passei, que eu tenho até vergonha, Senhor, de ter saído dos seus caminhos, mas... Na verdade, não é que eu saí do caminho dele, eu nasci no berço cristão, mas quem realmente tem Jesus no coração nunca sai. Então, eu nunca estive no caminho dele. Uhum. Desde o meu nascimento, eu acredito que eu fui aceitar Jesus mesmo na Elim. E foi o lugar que eu fiquei até hoje, que eu não abro mão do meu Senhor. Abro mão de qualquer coisa na minha vida. Tudo. Abro mão dos meus filhos, abro mão do meu marido, mas eu não abro mão do meu Senhor, que ele é o Senhor que me deu tudo de volta. Ah, Gabriel, você queria perguntar? Não, é porque, tipo assim, eu, de verdade, Janice, eu não vou olhar pra lá, vou olhar pra cá pra falar essas coisas. É engraçado isso, porque geralmente não. A gente tem meio que um certo, não é preconceito, mas é como se fosse
Você olha para uma pessoa e fala assim, aquela pessoa é mais ou menos assim, assim, assado. Aquela pessoa é assim, assim, assado. E, meu, a gente não tem 20 minutos de conversa aqui, mais ou menos, e, cara, parece que você foi totalmente desconstruído aqui na minha frente, e eu tô assim, meu, chocado. Por exemplo, ó, vou fazer um resumo de como eu imagino que seria a sua história com Elias, né? Ao contrário do que você falou assim. Eu imagino que mais ou menos assim, que realmente vocês se encontraram jovens, mas que vocês eram super grudentos, grudadaços, sabe? Meu amor, meu chuchu não largava por nada nessa vida, e por conta disso casaram cedo, Não. né? Porque eu não sei como, mas eu fiquei sabendo disso, que realmente vocês tiveram um relacionamento curto e já casaram. Agora, essa parte da rebeldia, não imaginava de jeito nenhum desse seu temperamento, disso, da obra que Deus fez. E olha que engraçado isso, para a gente ver como que o poder de Deus realmente tem essa capacidade de transformar a gente e que também a gente falar, a gente professar não só as coisas boas que nós temos, mas as coisas ruins que nós fomos, também vai impactar vidas. Porque às vezes a gente olha, por exemplo, né? Olha para a Janice e fala assim, nossa, não, a Janice foi certinha a vida inteira. E, Esse doce de pessoa. Né? Então tá ali, não aconteceu nada. E não, Deus transformou, mas transformou de verdade, cara. Sim. Eu tenho uma lembrança assim da Janice quando eu era criança, que é ela de calça jeans rasgada, aquele cinto de roqueira. como que é o nome daquelas caixinhas assim? Era. Foi bem roqueiro, aquele cinto grosso assim, uma camiseta preta regata e o cabelão igual da Mariada, compridão até a cintura assim, enrolado, maquiagem forte. E ela chegando na igreja. Gente, é outra pessoa, tipo assim, eu tenho essa lembrança de quando eu era criança. É outra pessoa. Outra pessoa. E com a barriga de fora, né, Ciro? E a barriga de fora. E eu ia pros cultos de mini saia. Mas aí me diz, quando você se reconcilia mesmo com Cristo, assim, que você fala, é isso que eu quero, é isso, é essa vibe que eu vou. Tá. Peraí, antes de você responder, eu quero transformar essa sua pergunta aqui numa pergunta para os 4. Porque é mais ou menos assim, tirando você porque eu não sei, tá? Tô falando que eu não sei. Mas tirando você que eu não sei, todos nós 3 aqui somos de berço evangélico, certo? Nascido criado na igreja. Você também? Então os 4. Aí, então, beleza, que agora a Arapuca vai pros 4 aqui. Os 3. Só pra gente. Os 4. O qualquer é o convidado? Peraí, não. Eu queria saber de vocês o seguinte. Primeiro, se vocês em algum momento realmente falaram, eu preciso me converter, eu vou aceitar a Jesus e contassem isso na vida de vocês, ou se não, simplesmente foi para a igreja, saí, voltei, continuei na igreja e estou até hoje. Isso daí. Porque, de verdade, para quem tem essa vivência na igreja, isso é um tabu. Muita gente, muita gente vai por ir, fica e acha que não, beleza, tá tudo certo com Deus, vou me batizar aqui, tá tudo certo. E não, gente, eu vou começar por mim, então, falando isso para vocês. Eu nasci no berço evangélico, desde que eu me dou por gente. Minha mãe se converteu quando eu tinha mais ou menos ali 2 anos de idade. Foi quando minha mãe se converteu. Então, eu mal sabia falar. Sempre fui para a igreja. Eu saí da igreja no começo da minha adolescência porque eu não suportava mais ir. E olha que no comecinho, quando eu era criança, eu era super participativo. Eu perdi a oportunidade de ir para cantar, eu falava que ia ser pastor. E quando eu cheguei ali no começo da minha adolescência, eu falei, não quero isso aí mais não. Eu só queria fazer tudo que podia para fazer, eu queria menos estar na igreja. E depois eu voltei, por conta da música, isso aí tá lá no meu episódio de podcast. Assiste o episódio em que ele foi entrevistado. Isso. E eu me converti, eu realmente senti essa necessidade de conversão, de falar que realmente eu dependo de Deus e aceitei a Jesus Cristo e dali em diante começou a minha história. Assim, como cristão, né? Antes eu não me considerava cristão. E eu queria saber um pouquinho também de vocês aí, sobre como é que é isso daí. Se foi indo, voltou, recaída, como é que foi? Cada um de vocês. Quem vai começar? Nós vamos começar por nós e aí depois a gente deixa ela e ela dá continuidade na história dela. Eu, particularmente, eu nunca saí da igreja. Tive oportunidades, tive altos e baixos, tive quedas e tudo mais, mas eu nunca tive coragem de sair. Assim, acho que eu sempre foi não sei se falo medo ou temor, mas eu me olhava, eu me imaginava fora da igreja, eu imaginava assim, nunca mais vou voltar.
E, tipo assim, eu falava, se eu sair da igreja, eu nunca mais volto. Porque eu vou me afundar de uma tal forma que, tipo, eu falava assim, com uma certeza, eu vou me afundar de uma tal forma que se eu sair, eu nunca mais volto. Então, por isso, eu nunca vou sair. Eu falava desse jeito. Então, e, tipo assim, e a questão de falar, não, agora eu preciso de uma mudança de vida, agora eu vou me converter de verdade, eu tive vários momentos assim. Porque eu cheguei a me acostumar muito com aquela monotonia, assim, de ir para a igreja, de participar de ensaio, de fazer isso, de fazer aquilo. Então, por muitas vezes eu me vi naquele costume. E aí sempre eu tinha um start. Você tá muito monótono. Você não tá adorando, você só tá indo. Então eu sempre tive aquele momento, não, Deus, preciso voltar, adorar de verdade, estar aqui para louvar e não simplesmente por estar. Então eu tive, acho que se eu for numerar aqui, contar um por um, deixa para quando eu for entrevistado. Não, eu nasci no berço evangélico também, mas eu literalmente me encontrei na Elim. Para quem não sabe, eu venho do Elim, Jardim dos Reis, então foi lá que eu me converti, foi lá que eu me encontrei, né? Mas para isso acontecer, então teve uma longa história aí de muitas indas e vindas, mas eu fui para Elim por conta de mulher. Né? Eu fui visitar a igreja por conta de mulher. Fui atrás de um rabo, saiu lá, eu literalmente me encontrei. Eu me Vários. recordo muito. Porque lá as mulheres só usavam saia, então eu tô saia. Boa. Fala, Lilian. Oi, Lilian, tudo bem? Não, e engraçado porque lá eu aprendi tudo. Então, o Reis para mim foi... Porque antes de chegar na Elim, eu me interessei muito por um outro lado, que foi o crime. Então eu entrei de cabeça nisso e do nada eu me encontrei dentro da Elim. Então, mas você que tá aí, e você? Qual a sua história? Manda aqui pra gente que a gente vai ler enquanto a Janice conta a história dela. Qual era a pergunta mesmo? Como que foi a conversão? Não, ele que fez a pergunta. Ah. Então, refaça a pergunta aí, por favor. Não sei, gente. Não, antes disso, ó, vamos ler uma mensagem aqui da Juliana Cavalcante, tá? Que ela mandou aqui pra Janice, tá? Ela falou, ó, Deus que escolhe e faz o seu tratar. O tempo é dele. Glória a Deus por sua vida, Janice. Um abraço pra você, Juliana. Lilian também tá aí. Um beijão pra você, Lilian Micheletti. E a Milena tá se rachando lá com as nossas histórias. Mas vamos lá, Janice. A pergunta é mais ou menos assim, né? Qual a Como pergunta? que foi o processo de conversão, de aceitar realmente a Cristo? Bom, filho de crente não é crente. Não adianta a gente falar que filho de crente é crente, porque não é. Eu tenho essa experiência comigo. Porque se até os 15, minha mãe eu ia para a escola bíblica, eu aprendi a palavra, eu aprendi os louvores, tudo na igreja. Eu ia direto, a minha mãe era da reteté. Olha. A minha mãe, ela meio que obrigava até a gente ir para a igreja, assim, meus irmãos. Eu não, eu ia porque eu gostava, porque eu me divertia. Nas vigílias, sabe? Então, se eu realmente fosse convertida, quando ela com 15 anos, quando ela foi para o Senhor, eu não teria abandonado o meu Senhor. Porque o que eu falo, os meus filhos, se eu faltar hoje, eles vão continuar com o Senhor. É a certeza que eu tenho no meu coração, porque primeiramente a gente tem que amar a Deus para depois amar os pais. Primeiramente a gente tem que amar a Deus para depois amar o marido ou os filhos. Então é esse amor que eu ensino para os meus filhos. Se eu faltar, amém, eu estou no Senhor e um dia a gente vai se encontrar. Mas eu não fui preparada assim. E aí, com 15 anos, eu jamais deixaria meu Cristo. E aí, quando eu cheguei na Elim, depois já que o pastor Silvio já estava lá, eu também não me converti, gente, porque é de glória em glória. E a única coisa que eu falava para Deus, eu chorava muito, eu tinha o meu coração quebrantado, mas se converter no Senhor, eu acho que requer um tempo da gente. Então, tanto que as minhas roupas, eu falava para Deus, assim, eu só vou mudar a hora que o Senhor nitidamente falar comigo. Então, as pessoas poderiam falar das minhas roupas, mas não me incomodavam. Então, eu ia com a barriguinha de fora, ia com as minhas canelinhas de fora para a igreja, e pronto. Eu ficava o dia inteiro nos meus ensaios lá do coral, que era com o Anderson, uma delícia de ensaio. Acredito eu que ali foi o momento que eu mais gostei de ficar, porque a gente ficava o dia inteiro no domingo na igreja. Então, ali me trouxe. E aí, os pastores... Só um detalhe, né, gente?
O dia inteiro, tá? Eu quero frisar isso. Dia inteiro. Antigamente a gente chegava na igreja, a escola bíblica da manhã, 8h30 da manhã. A escola bíblica era às 9, né? A gente chegava 8h30. Era. E aí o café antes era antes da escolinha, Sim. não era depois. A gente tomava café. A gente tomava café das 8h30 às 9, E ficava 9 até a horas de escola noite. bíblica, depois almoço, Sim. e aí depois ensaio de louvor, dança, teatro, e aí o Isso. culto à noite. E a gente tinha ensaio de teatro todos os domingos, Todos os tá? domingos. Não é só Fica a quando ia dica. apresentar, não. E aí, Isso daí, peraí, isso daí era pra quem tava lá na pista, porque tem os VIPs. E eu fiz parte dos VIPs, tá? Porque os VIPs era o final de semana inteiro na casa do Inteiro. pastor. eu também fazia. Eu Gente, dormia Só na casa do aproveitar pastor aqui, Silvio e da mandar um pastora abraço aqui pra Néia. Aline. A Aline tá aí também, a Aline Micherete. Beijo, Quando- Aline. E tinha os VIPs também. Meu, a gente É. ficava lá na casa do pastor. E era... Era quando ele morava ali do lado ali? Não somente lá, eu ia lá pro Grajaú. Ó, É verdade. A igreja no São Luís, o pessoal ia lá Lá pro Grajaú, dormia lá. Não, e olha, ainda por cima eu não era ainda convertida totalmente, porque o pastor Silvio e a pastora Néia, eles, assim, confesso pra vocês que eu dei muito trabalho pra eles, porque, Ah, não. Que isso? Eu não posso nem falar nada. então, Tchau. Quem não obrigado. deu trabalho, dá um oi aí, gente. não, mas era um trabalho. Por quê? Porque eu vim machucada. Quando você vem machucada do mundo, o que você tem? Você tem uma autodefesa. Automático. A autodefesa está em você, porque você não tem ninguém para te defender. Eu não tinha Cristo para me defender, que eu não sabia. Que, eu não tinha, que o meu Senhor estava comandando a minha vida já. Então, eles falavam lá e eu respondia que era batata. Podia ser qualquer pessoa que falasse comigo de um jeito que eu não gostava, eu respondia na mesma altura e no mesmo tom. Então, era sempre assim. Eu fiquei de banco umas 3 ou 4 vezes, mais ou menos, mas eu nem entendi o que era ficar de banco, para falar a verdade. Eu não tinha tanta noção, porque eu só ficava, porque eu respondia mesmo. E aí, o que acontecia? Deixa eu só falar, que é importante. a gente tá indo por causa do chat, tá? Um dia o pastor Silvio falou assim para mim, não, um dia, eu ia para a igreja, ele falou para mim ficar com teatro. E aí eu fiquei com uma coisa que eu muito gostava, assim, porque eu já tinha feito teatro, então a arte era uma coisa que me dava tanta alegria. E aí eu comecei a ficar com o teatro, eu fiquei 3 anos até que você fez parte do nosso teatro. Só que um dia, o pastor Silvio falou assim, agora você não vai mais fazer parte do teatro, você não vai mais, vai ter que arrumar outra pessoa, né, Silvio? E eu já tinha feito teatro, Sim. eu já tinha levado meu pequenininho, que ele era minha pedrinha do teatro, para fazer teatro. Então, assim, e aí ele começou a assumir o teatro, mas aí, até então, eu não queria sair, mas era o meu momento final, já tinha dado meu tempo ali. E aí eu fui pro louvor. A partir do momento que eu fui pro louvor, eu quis ir diferente, eu quis ir com vestes de louvor pro Senhor. E aí um dia o pastor Silvio olhou para mim, ele nunca tinha falado das minhas vestes erradas. Mas um dia ele me viu eu bem vestida, ele falou assim, nossa, hoje você está muito bonita. Vocês não têm noção como aquilo mudou. Mudou a minha, assim, eu me emociono com essas falas dele, porque o pastor Silvio ele é bravo, tá? Mas ele nunca, ele é bravo, mas ele nunca falou assim, que mini saia é essa, filha? Que blusa curta é essa? Ele nunca, eu ouvi de um monte de gente, mas assim, ele nunca. E eu não queria que as pessoas, eu não queria que eu não era perfeita, eu sabia que eu estava errada, mas eu queria que o meu Senhor falasse comigo. E o meu pastor, naquele momento, ele foi a própria voz de Deus falando comigo. E aí ele falou assim, eu tava indo pro louvor, como que eu ia com a barriguinha de fora pro louvor? Aí não dava, eu senti de ir mais bonita. E aí ele chegou em mim assim, ele falou eu ouvi o Senhor falando na boca dele, falou assim, nossa, como você tá bonita hoje. E aí a partir daquele momento eu quis, aí não foi mais o homem. Não foi o homem que começou a falar, mas foi eu que quis, eu que decidi. Isso depois de quase 4 anos, né, Elin? Então, eu não queria que a minha mudança fosse externa. A minha mudança, ela precisava ser de dentro para fora, porque eu tinha feito uma promessa para Deus lá atrás, bêbada. Caramba. Eu lembro que eu falei, o dia que o Senhor preparar alguém para eu amar e para cuidar de mim, eu ia te servir. Então, eu tinha uma promessa com meu Deus. E eu não queria que fosse externa.
Eu queria viver aquilo. E eu queria que o Senhor falasse nitidamente a mim ao momento da mudança. E quando ele chegou, ele foi a própria voz de Deus falando comigo. E a partir dali, eu senti a necessidade das mudanças. Claro que demorou mais de 10 anos para mudando e mudando e mudando. E ainda está mudando agora com 21 anos. Continua E aí mudando. vem mudando. E aí o Senhor tem mudado. Tem mudado. E eu não podia nem ter filho, né? Eu nem contei essa parte. Calma, a gente vai chegar lá. Tá na pauta, tá na pauta. Mandar um coraçãozinho aqui também pra Dani Chefinha, que mandou uns coraçõezinhos aí no chat pra gente. Ah, O pessoal viu linda! porque o Elias colocou aqui no chat. Bora dormir na casa do pastor. Bora! E a Dani... Tem um caso A Dani é uma engraçado. linda. Não, a Dani, deixa eu falar uma coisa pra vocês da Dani, gente. Olha, eu não sei se você, ou alguém que tá aqui vai entrar no céu, mas a Dani vai direto. Ah, é uma princesa do A Senhor. Dani vai direto, porque, eu lembro que a Dani já sofreu por conta das coisas que o chefinho me inventava na cabeça dele, velho. Meu Deus. Que o chefinho é assim, né? Quando a gente ia pro Casablanca, nas primeiras vezes que a gente ia pra lá, a gente só conseguia chegar até lá por causa do chefinho. E, o chefinho fazia 1001 coisas, e a Dani simplesmente tinha que só aceitar. Tipo assim, Tem muitas opções. deixava a Dani na casa da avó pra buscar a gente. Aí não tinha lugar, espaço no carro pra Dani, que era a esposa, Meu Deus ir do no céu. carro dela, aí pra levar terceiros e por aí vai. A Dani, ó, você vai entrar direto no céu. Meu Deus. Chefinha. E já se prepara, você também vai vir aqui. Vai. Se prepare, hein, Dani. Sabe, né? Olha, a Milena, aproveitando aqui, gente, a Milena contou aqui o testemunho dela, mas não sou eu que vou falar, não. Vou deixar pro seu Vinho contar aqui o testemunho da Milena. Ela mandou assim: não nasci num berço evangélico e me converti aos 14 anos após desafiar a Deus falar diretamente comigo através da Bíblia. E foi assim que eu encontrei, recebendo o dom da interpretação da palavra. Olha. Poxa. Não só esse dom, né? O dom do TCC também, viu? Ó, você aí que tá na faculdade, essas Do coisas que nada. quer fazer, não tem nada a ver uma coisa com outra. Abril, Mas se você tiver com dificuldade em produzir um material aí de qualidade, entre em contato com a Milena e com o Lucas aí, que, meu Deus do céu, velho. Em abril, tá? É, o Lucas é o esposo dela, tá, gente? É, o outro, É o outro Lucas, são Meu dois. Faz parte aqui, Porque né? eu sou uma negação. E trabalha em faculdade. Trabalho E trabalha em faculdade. Oh, meu Deus do céu. Eu sou uma negação, meu amigo. Ó, se quiser dicas pra colar, pra fazer isso aí. Meu Deus, não, misericórdia, Jesus. Que bom exemplo. Quem nunca? Mas enfim, vamos aproveitar que a Jane citou este fato. E que história é essa de que você não pode ter filhos e tem dois? Pra quem não sabe também, eu não gostava nem de velhos nem de crianças, tá? Olha só. Nossa! Não É tem verdade. como Hoje você ela trabalha imaginar com isso, esse cara. público, né? Eu não gostava de idosos, nem idosos. Todo idoso que eu via, eu falava assim, ai, por que ele tá vivo? Meu Deus do céu! Nossa. É Ou sério. seja, ela tava já automaticamente. Mas é porque minha mãe morreu com 51 anos, então eu achava injusto a minha mãe ter ido tão cedo embora. Isso tem... então, a minha cabeça de adolescente era assim mesmo. E criança, não sei porquê, eu sei que eu não gostava de cuidar de criança. E o Caio foi o primeiro amor da minha vida depois que os meus pais morreram. Então, quando eu engravidei do Caio, eu também não queria o Caio, né? Eu não queria. Quando a gente engravidou, eu era muito magrinha. Eu não tinha uma barriguinha, nem uma gordurinha. Tem saudade dessa época ou não? Não, eu prefiro hoje. Não, eu falo isso porque eu também fui muito magro. Eu Isso era desse tamanho aqui, eu era um pirulito ambulante, velho. era Era a cabeça, porque a minha cabeça sempre foi grande e magrela. E todo magro realmente não tem saudade de ser magro, velho. Não tem. Eu pelo menos não encontrei. Assim, se eu pudesse tirar umas gordinhas de uns lugares, eu tirava. Sim. Mas voltar a ser tão magro assim. O que você falou, Lucas? Estamos entrando no papo proibido. É um papo proibido, porque eu não lembro de ter sido magro.
Então, Era mais magro. 2. Ah, eu lembro de vocês. Vocês eram mais magros. eu era menos gordo, mas peraí, fui magro. teve uma época, na época lá do que vocês moravam do lado da igreja, que você começou a fazer academia, você começou a pegar um corpo. É que você parou. Não deu muito certo, gente. Não deu muito certo. Ele continuou. Eu continuei pegando o corpo, entendeu? Sem parar. Não largou mais o corpo. Não é que... Porque é o seguinte, na academia você vai pra deixar o corpo lá. Você deixa... Ganhar também. O magro é diferente, não é? É, Pra quem é magro, ao contrário. Você entra na academia querendo ganhar peso. Eu já fiz tanta besteira. Ó, eu lembro quando a primeira vez que eu comecei a fazer academia, não tinha informação de nada. Sem brincadeira, gente. Eu odeio o gosto de cerveja. E eu bebia todo dia antes de ir pra academia uma latinha de cerveja, porque na minha cabeça, os velhos que tinham barriga de chope era por causa da cerveja. Então eu queria engordar e eu bebia cerveja. Aí ele ia ficar com o braço e a barriga grande. Complexo de magro. Magro tem os seus complexos. Tem. Deus. Oh, meu Deus. Ô, Deus, dá um pouquinho desse complexo de magro pra mim, porque o meu negócio é só complexo O de meu já gordo. foi embora, sabe? Já Já foi. engordei, já. Eu era muito magra. E aí eu não queria engravidar justamente porque eu era muito magra. E aí quando eu fiquei grávida, eu descobri um monte de coisa que eu não podia engravidar. Que eu não segurava o bebê, tanto que eu comecei a perder o Caiô. Sério? Eu Começou a ter um aborto. comecei a ter aborto. Mas quando eu comecei a ter o aborto, aí eu queria ele, entende? É coisa de mãe mesmo. E eu comecei a querer ele. Só que eu fiquei muito tempo de repouso, assim, eu queria ficar só em repouso, tinha que ficar em repouso. Só que eu sou muito agitada. E aí eu disse para minha família que eu ia para a igreja. Porque eu entendia que se eu ficasse em casa, assim, não ia acontecer nada. Era a minha fé. Minha fé tinha que estar. Eu tinha que estar lá na igreja. E aí me recordo quando que eu fui para a igreja. Eu falo todo gaguejando, porque eu sou meio estabanada, né? E aí eu fui para a igreja e nesse dia o pastor Silvio estava ministrando a palavra e nada tinha acontecido ainda, né? Eu ainda estava tendo o aborto espontâneo do Caiô. Estava tomando muito remédio. E no final do culto, o pastor Silvio mandou todo mundo fechar, assim, dando as mãos. Todo mundo. E eu fiquei bem no meio. E aí começou a cantar... O louvor começou a cantar... Deus cuida de mim na sombra das tuas asas. Aí a gente começou... Aí eu falei, ai, Deus! E essa música eu cantava, assim, eu gostava. E eu comecei a cantar aquilo ali pro meu pai, pro meu Senhor. E de repente eu senti que... não tem como explicar. É como se pegasse alguma coisa e colocasse em outro lugar. E é como se destroncasse um braço. E eu senti uma dor tão grande aqui que eu cheguei a baixar assim de dor. Ai, eu fui curada. Eu falei assim ainda. Aí eu fui curada. E aí quando eu cheguei em casa, já estava tranquilo. Meu parto, minha gestação foi até o 8º mês acompanhando. Só que eu não sabia o porquê que eu não podia ter ainda, porque o meu útero estava com o bebê, então não dava para saber. Aí depois que eu tive o Caiô, que eu fui para as consultas, o médico disse para mim assim, você sabe que você não pode ter filhos, né? E eu falei... Você sabe que eu acabei de ter um, né? Você sabe que eu acabei de ter um, né? Aí ele disse que o meu útero, ele é mais ou menos assim, ó. Então ele não segura bebê. Bicorno, eu não sei o nome do útero. E eu não seguro nenhum bebê. Como se ele já fosse impulsionado pra gente. Sim, Começou a gerar, já tem que sair. sai. Tanto que quando eu fui ganhar o Caiô, eu fui de emergência no Hospital das Clínicas e ele já estava perdendo todo o líquido, porque não segura nada ali. Então ele nasceu muito bem, de 8 meses, enorme, né? Que ele é tão baixinho. Enorme. 3.200, já tudo grande. E a Maria... 8 meses, 3.200? 3.200. Caraca, é grande, hein? Sim. Meu Os ossos pesou ali, viu? E aí a Maria foi a mesma história. Sempre se eu for hoje no México, sem os meus filhos, ele vai falar a mesma história. Então, assim, Deus, ele não me curou. Deus, ele deixou para ser um testemunho para mim, para minha vida, e não somente para minha vida, mas para a vida das pessoas. Então, a Maria
foi a continuação desse milagre, porque os 2 bebês que eu tive foram todos tomando anticoncepcional. Sério? Bichinho. Eu tinha tanto medo de engravidar que eu não parava. Então, assim, e a Maria também foi tomando anticoncepcional, porque era para ser, porque Deus, ele queria o meu bebê. Resumo da ópera, né? Diagnóstico médico, não pode ter filho. Ainda assim, anticoncepcional o tempo todo. 2 filhos. Quando Deus quer, meu querido, não fuja. Não. Não tem jeito. E aí o Caio foi o primeiro amor da minha vida, de bebê, de criança. E o Caio foi minha inspiração para minha área da educação. Então eu comecei a querer aprender sobre criança para poder lidar com meu filho. E porque uma mãe louca que eu era, não tinha condições nenhuma de ter uma criança da forma que eu iria criar ele, porque eu não tinha condições, acho que psicológica, para ser uma boa mãe. Então eu achei um meio de ser uma boa mãe estudando. Então eu atolei nos estudos para ser a melhor mãe para ele, para dar o meu melhor amor por ele, mas de uma forma de estudo, de ter certeza, de ajudá-lo da forma que eu precisava ajudar. Então o amor que eu sentia por ele foi o que me inspirou a estudar. Nossa, E me inspira até hoje. Ela respondeu a minha próxima pergunta. Pois é. E me inspira, né? Porque Qual seria, como foi a decisão do... Da onde vem a pedagoga? Tá explicado já. foi Meu Deus, meu filho foi a minha inspiração para eu estudar. Porque lidar com criança é muito fácil se você quer matar ela mentalmente, porque qualquer palavra que você diz a ela, você destrói a vida dela, não agora, mas você deixa marcas para o futuro. E eu não queria fazer isso com ele. Então, eu queria a inspiração de Deus, juntamente com os estudos que eu poderia correr atrás, para dar o que eu tivesse de melhor para ele, tirasse de mim a minha melhor essência para colocar nele. Olha só, tá vendo? Deus é maravilhoso, lindo, inclusive é isso que a Lia Desi tá falando aqui, ó. Agindo Deus, quem impedirá? Deus é maravilhoso. E também elogiou a gente aqui, falou que tá sendo bênção. E Deus, olha, tá sendo bênção para todos nós. Aqui, o bate-papo aqui é muito enriquecedor, porque a gente descobre coisas, pelo menos da minha ótica, é isso. Eu tô descobrindo coisas assim que eu não imaginava. Isso só firma a nossa fé, né? Só faz a nossa fé crescer ainda mais. Ver como Deus consegue e trabalha de formas diferentes, de jeito que a gente às vezes não imagina, né? É incrível, porque assim, hoje ela trabalha com isso, com pedagogia, ela é professora, e ela é usada por Deus dessa forma, porque ela cuida também das crianças na igreja local, que é o Casa Blanca, e agora, recentemente, um bebê novo, que ela se tornou líder geral, ela já sempre acompanhou essa liderança geral e agora está assumindo, né, a liderança geral do Ministério Infantil no Ministério Elim. Então, olha os caminhos que Deus faz, né? Não queria ter filhos, não podia ter filhos, teve, se inspirou no fato de querer ser mãe, também pelo fato de não ter tido tanto tempo com a mãe, queria ser uma mãe que ela não teve. E hoje está podendo fazer esse trabalho que, como você citou, você pode ou destruir ou você pode ajudar uma criança. E esse trabalho tem sido feito com grandeza, podemos dizer assim, né? Porque são muitos anos aí trabalhando com crianças e ajudando, coisas que nem todo mundo consegue. É muito difícil você lidar com crianças, saber pegar um assunto e passar para a criança, fazer ela entender. Isso não é fácil. A gente que trabalha aí sempre com crianças assim, a gente sabe que é difícil. Então, que Deus continue te abençoando para que você continue fazendo esse trabalho, que é muito lindo, que é muito valioso. É isso aí. E entrando mais um pouquinho dentro desse assunto, porque assim, confesso que eu não tenho essa habilidade com crianças, embora sou pai já de dois filhos, mas quando eu comecei a trabalhar com a música, a minha primeira oportunidade profissional assim, que foi remunerada, foi realmente dar aula numa escola particular. E nessa escola particular eu dava aula para crianças do ensino fundamental, de 1ª a 4ª série. E ali eu percebi que realmente eu tenho assim uma certa facilidade, uma certa didática para ensino, mas para criança não, porque é um universo muito rico e complexo.
né? Então eu queria saber de você, Janice, o que você enxerga assim como maior dádiva de exatamente exercer essa profissão e também o maior desafio de trabalhar com o Ministério Infantil? Dádiva é que a criança ela é muito sincera. Não tem ser humano mais gostoso de conversar, porque ele vai falar o que ele sente. Se você não passa segurança para ele, ou se você é feia, se você tá com tênis ruim, ele vai falar a verdade para você. Então, o ser humano adulto, assim, de uma maneira geral, ele não é querer falso, mas ele, eu não sei explicar. Ele é. Não é 100% sincero. Não é. Expressa o A pensamento. criança não. A criança, quando eu vou para a minha escola, ou quando eu vou dar aula no domingo na igreja, eu saio de lá, sabe, não sei, com as minhas energias renovadas, porque eles passam isso para a gente, eles transferem coisas gostosas, que nos edificam, sabe? Cada gesto que você sabe que é real, cada palavrinha que eles falam para você, sabe? Tudo real, é verdadeiro. Então, isso me inspira. Isso é uma coisa mais gostosa de se ouvir uma criança. E desafiador é que cada criança é uma criança. Então, não adianta eu tratar o Zezinho igual a Maria. E não adianta eu tratar o Luiz igual a Bruna. Porque tanto na sala de aula, na escola que eu dou aula, quanto na sala de aula da nossa igreja, elas precisam receber as informações de maneiras diferentes. Porque um aprende de um jeito, outro aprende de outro. O grau de aprendizado de cada criança é diferente. Então, por isso que eu me aprofundo cada vez mais nos estudos, para entender. Agora eu estou terminando o meu curso de neuropsicologia, Meu Deus. em abril, e exatamente porque eu quero olhar para a criança, olhar no olhar dela e falar assim, olha que ela está precisando da minha ajuda agora, sabe? Sabe quando você precisa ajudar? Porque às vezes elas não conseguem pedir ajuda. Sim. Eu tenho criança que ele chora fazendo a lição. E eu consigo ajudar ele, olhando para ele, eu consigo trazer ele para mim. Por quê? Não tem porquê. Eu tenho que estar ali com ele. Às vezes ele não vai falar. Mas a forma dele agir, eu vou conseguir fazer com que ele se sinta melhor. Ou não se sinta para baixo, ou não se sinta menosprezado. Quantas vezes o meu irmão, o Samuel, ele ia para a escola com um grau de dificuldade na escola, e naquela época as professoras batiam nele, e meu irmão parou no 3º ano. Como que um professor pode fazer isso com uma criança? Fazer uma criança sair da escola porque ela tem um grau de dificuldade, entende? Então, a minha luta, e eu vou continuar estudando, é para trazer, não, eles não são iguais, mas para tentar entender individualmente cada um deles. E não é fácil. Não, nem um pouco. E é muito engraçado esse tema, porque eu falo assim, eu já tive, vamos supor, situações onde Deus ele me mostrou pessoas dessa forma, vamos supor, uma pessoa, olhar no olho da pessoa e sentir o que ela está sentindo, totalmente espiritual, porque eu não tinha capacidade técnica nenhuma para entender aquilo, e olhar para uma pessoa e isso, o Espírito Santo já me falar, a pessoa está passando por isso. Chega lá e ora, chega e abraça, chega e fala isso e aquilo. E aí eu comecei a ter essa curiosidade. Falei, Deus, eu agora quero entender. Como assim? E aí foi quando eu tive essa oportunidade de fazer a PNL e comecei a entender a parte técnica. E não vejo a hora de continuar estudando Tem também. que continuar. Porque é algo incrível, sabe? Você chegar e você ter essa oportunidade de olhar no olho de uma pessoa e a pessoa não falar nada e ao mesmo tempo falar tudo. Sim. E você, da mesma forma, com o seu olhar, conseguir falar o que a pessoa precisa ouvir. Sim, é muito É gostoso. muito louco. Não sei se vocês estão entendendo, mas isso é muito gratificante, é gratificante. E eu sou totalmente agradecida ao Senhor por isso, porque por mim mesmo, gente, como eu disse para vocês, por isso que eu sou serva, porque as coisas foram se completando na minha vida. Existe até esse versículo que fala: buscai primeiro o reino de Deus.
a partir do momento que eu fiz isso, que eu busquei o reino de Deus, todas as outras coisas, elas vieram até mim. Eu não precisei vir atrás. Eu não precisei ficar fazendo tratamento para ter filho. Eu não precisei ficar correndo atrás de homem para arrumar um marido. Eu não precisei fazer nada. Eu simplesmente alcancei porque o Senhor colocou nas minhas mãos. Ele colocou tudo nas minhas mãos. Ele colocou meu ministério de louvor, que para mim é um presente também de Deus, que eu não posso deixar de falar, a escrever músicas, que eu recebo músicas de Deus. Quando eu gravei a minha música, que foi para mim foi um marco maravilhoso, foi difícil também, não foi fácil, porque quando você está lá gravando, eu vou contar uma coisa, não é fácil, parece que você é uma artista, mas você não é uma artista. Você é uma adoradora. E quando eu fui gravar minha música, que Deus me deu a música, eu ajoelhei. Eu falei, Senhor, eu não quero cantar para o homem. Eu não quero cantar para o homem. E quando eu cantei a minha música que Deus me deu, também foi um momento de agradecimento ao Senhor, porque eu tive a plena certeza que não foi para o homem. Que eu me emocionei com o Senhor, eu busquei Ele. Então, assim, tudo que eu sou hoje, assim, tudo que eu tenho, eu me olho assim, há 20 anos atrás, eu não era ninguém. Eu era uma rebelde, uma mulher que não amava. Eu louvo a Deus pela vida do Elias, porque, olha, eu não casaria comigo. Desculpa. É exatamente isso. Ele é um guerreiro mesmo. Então, assim, as minhas mudanças, ele faz totalmente parte. Hoje o Elias, para mim, ele é a minha balança de tudo. Então, eu não faço nada, eu não tomo decisão nenhuma se eu não consultar meu marido. Meu marido, para mim, ele é o cabeça do Senhor, para mim. Então, ele me inspira, me ajuda, a gente se auxilia junto, a gente é parceiro, é o meu melhor amigo. E meus filhos são minhas bênçãos, vocês sabem, né? É lá que eu quero chegar. Peraí. É aí que eu quero chegar. Vai lá. Antes disso aí, eu tenho um adendo aí dentro dessa parte de música, tá? Porque eu enxergo, sim, o seu ministério, você como adoradora, só que eu consigo enxergar dentro da sua família, dentro do seu lar, uma coisa que não existiu dentro da minha família, dentro do meu lar. Eu sou músico profissional, eu vivo e dependo de trabalhar com a música, né? E eu lembro que um dia eu desejei isso. E quando eu desejei isso, a minha família inteira falou, não, isso daí não é profissão. E o fato de eu estar na igreja, na época, era um empecilho a mais, né? Porque na igreja que eu frequentava, não na igreja que eu frequentava, mas a mentalidade cristã da época era mais ou menos assim. Deus te deu esse dom e você só pode usar isso para adorar a Deus. Não é para fazer outra coisa, é só para adorar a Deus. E o que eu queria perguntar para você é exatamente porque eu vejo o seu ministério e eu vejo também dentro da sua casa um dom, falando agora da vida do seu filho, o Caio, multi-instrumentista, um menino muito talentoso. Eu sei que ele tem outros sonhos, que já vai começar, já tá fazendo faculdade, né? Que Tá, terceiro semestre. Tudo mais. Mas eu queria enxergar de você como mãe, esquece esse negócio de adoradora, quero chegar você como mãe. Se um dia seu filho pegasse e falasse para você, mãe, ó, a faculdade ela tá legal, mas a música, como que você acha que você encararia isso? Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, porque como o Caio, ele foi muito, assim, Deus ele nos instruiu muito para instruir o Caio. Porque todas as vezes que a gente tinha dificuldade, o Caio ia para a sala, junto com a minha família, com meu marido, e trazia as dificuldades na sala. Não tinha dificuldade nenhuma que não era trazido para nós, para os dois. Então, a gente tomava sempre as decisões juntas. Tanto que o Caio, quando ele começou a tocar instrumento, foi eu que ensinei o teclado, o comecinho. E eu nem sei tanto. Então, foi os dedinhos, tudo foi que eu aprendi com o Anderson. Então, eu estimulei ele, desde pequenininho. Então, se um dia o Caio largar a medicina veterinária e ir para a música,
sabendo que é o Senhor que está com ele, vai, filho. Vai adorar Deus, vai ser um adorador, porque eu sei que ele é. A música, eu vou falar da música, que você trouxe até a música mundana, né? Assim, Música. é. É que eu Na enxergo minha a música casa, como uma ferramenta. eu não. Eu Aham, vejo diferente. aham. Lá em casa, eu sempre ensinei assim para eles, tanto para a Maria, que canta também, quanto para o Caio. A gente sempre ensinou, eu e Elias. A gente pensa assim: ou você canta para Deus, ou não. Certo. Então, por exemplo, eu vou falar do meu exemplo. Eu tive uma inspiração. E essa inspiração não foi de outra pessoa, foi do Senhor. Então, eu devolvo para o meu Senhor a minha inspiração. E cheira um cheiro maravilhoso para ele, porque foi ele que me presenteou. Assim como os outros músicos que adoram a ele. Então, lá em casa é assim. De quem veio essa inspiração desse cantor? Quem fez essa letra? Mandou para o Senhor essa letra? A gente se pergunta isso. Peraí, você está dedilhando, vamos lá, você está dedilhando uma música. Para quem que é? Está falando do nome de Cristo? Está direcionado para Ele? Ele vai te trazer a presença dEle? É mais ou menos isso. Se não, é sim, sim, não, não. A palavra de Deus diz mesmo que é sim, sim ou não, não. Não tem meio termo. Ou você adora a Deus ou não. Então, se você não direciona o seu louvor, que é a sua adoração para Deus, você não está adorando a Deus. Então, lá em casa, todas as músicas que são tocadas ou cantadas, não com proibição, mas com ensinamento, é direcionada para o Senhor. Então, sempre foi assim. A gente direciona eles para Deus. Tanto que a gente tenta o máximo. Eu estou com 18 anos. Verdade. E o Caior é um adorador. Ele vai para o quarto dele, fecha a porta do quarto dele, ou ele toca sax ou violão, ou o que ele está tocando. E eu sinto a presença de Deus em casa. O Caior já foi muitas vezes usado por Deus, porque quantas vezes eu já tive vontade de desistir? Não foi poucas. Xerife, posso provocar um pouquinho? Quando a gente fala do músico, e aí eu vou pegar uma emenda do que o Gabs falou, a gente fala da música, não era a pergunta que eu ia fazer, né, já que entrou nesse... Né, eu queria perguntar isso. E quando a gente fala do músico em si, o músico, quando ele vai para fora, automaticamente, vamos supor, ele vai viver da música. Vamos supor, se o Caio fosse convidado para tocar por uma banda que não seja evangélica, e aí é aquela questão, ele está vivendo daquilo. Como seria isso dentro da sua casa? Sendo que você, vamos supor, mãe, eu quero isso porque vai me acrescentar. E eu digo isso para que eu possa lá na frente se tornar um cantor melhor, um instrumentista melhor. Como seria isso para ti? Para mim seria uma decepção. Uma decepção muito grande. Porque quem deu o talento para ele não foi essa banda. Não foi essas pessoas que escreveram essas letras. Então, quem deu o talento para ele é o Senhor. Então, ele tem que adorar o Senhor, apenas ele. Mas aí, o Senhor dá tudo para a gente. Quando a gente é servo dele, ele nos completa em tudo, inclusive financeiramente. Então, para quê? Por quê? Por que ele vai tomar um outro rumo? Não tem para fama? Não. É mais fácil a gente ter fama no céu. Muito mais prazeroso você saber que você vai para a glória do que você ter uma fama que é passageira, que vai encher seu bolso momentaneamente e que você vai logo perder. Então, se um dia o Caio falasse exatamente com essas palavras para mim, eu vou falar assim, você vai. Mas eu estou muito triste com isso, Caio. Assim como o dia que ele começava a marcar o corpo com tatuagem. Eu falava assim, porque eu vim de uma criação com a minha mãe e com meu pai, onde a gente não podia marcar o corpo, né? E aí eu falava para ele assim, filho, eu não tô contra ninguém com tatuagem, tá, gente? Só para falar. Só para dizer. Só para dizer. Mas eu falava assim, filho, o seu corpo é o templo do Senhor. Será que o Senhor ficaria feliz de você marcasse o seu corpo? E aí eu tive um retorno esses dias. Mãe, eu tenho 18 anos. Eu não vou marcar meu corpo porque você não gosta, porque eu vou estimular minha irmã a marcar o corpo também. Então, assim,
ele sabe a carga que está nele, que ele é um menino responsável, um menino que um jovem abençoador que pensou que ele também, lá na minha casa, ele é uma referência não só para a família, mas ele é uma referência para a irmã. Então, eu não disse que é pecado, tá? Eu só estou dizendo o meu ponto de Não, vista. seria para você. Tudo Então, bem. música mundão, eu ia ficar chorando. Não, As lágrimas iriam descer por muito. que eu E o falo joelho isso? iria dobrar. Eu falo isso porque uma vez eu fui a um congresso e aí entrou nessa questão da música, né? E aí fizeram uma pergunta se poderia. Hoje eu tenho uma visão diferente, lógico. Eu penso até um pouco diferente do que você pensa, referente. Porque eu sempre falo, lógico, a partir do momento que você está cantando, você está adorando alguém, porque essa música foi inspirada para algo ou para alguma coisa. Entendo. Mas a partir do momento que você está trabalhando, eu penso um pouco diferente. Não que você esteja errado e eu esteja certo, ou vice-versa. Mas eu penso um pouco diferente. Mas é legal que, assim, você se sentiria retraída, mas não proibiria. Não tem como proibir. Infelizmente, tudo que eu tinha que fazer por ele já foi. Ele está com caráter formado. Não desde os 18, mas o caráter dele já está formado desde os 8. Então, todas as decisões dele foi acompanhada pela gente. Então, com 11 anos ele quis se batizar, é a decisão dele. Ele quer ir para o louvor, tudo é dele. Então, a gente só instrui, fala se ele está certo ou não, ele pede nossa opinião, mas o que a gente podia fazer com ele na questão do Senhor, na questão de ensinamento, a gente já ensinou. Então, agora é ele que precisa viver isso. Viver o que ele aprendeu, viver o que ele tem vivido. Não somente ele como a Maria, eles têm vivido o que o Senhor nos instruiu para instruí-lo. Porque ele não foi nosso filho à toa. O Senhor nos escolheu para ser pais dele. Então, ele estava nas nossas responsabilidades. Então, tudo que a gente pôde fazer foi feito. Agora. Ó, eu sei que é um assunto delicado, mas só para te deixar aqui, ó, o Caio tá em total sintonia com você. Até mandou aqui um sinalzinho aqui no chat aqui. Não, meu amor. O que você tá falando aqui. E só complementando aqui, tá, já? Ó, eu respeito 100% a sua decisão e o seu jeito de enxergar isso. Só queria ponderar aqui algumas coisinhas, tá? Primeiro, é que a música, ou como a gente conhece dentro da igreja, ela não é uma verdade absoluta. Por quê? A música, como a gente conhece dentro da igreja, a gente conhece a música com letra, com finalidade, né? E a parte musical, sons, certo? Essa mesma música que a gente conhece como letra, finalidade e sons, existe em outros locais, fora da igreja. E a música, agora falando como um profissional da música, tá? Ela tem a principal finalidade dela é adorar a Deus. Eu tô falando isso como profissional da música. A principal finalidade da música é adorar a Deus. Tanto que o único ministério que vai continuar lá em cima, qual que é? É o ministério da adoração. O ministério do louvor. Não vai ter pregador lá, não, é só esse. É o de adorar. Só que, como ele disse, a música não é só isso no absoluto. Fora esse, que é o principal objetivo da música, ela também tem um objetivo secundário. E esse objetivo secundário, a igreja não consegue colocar de uma forma plena para todo mundo. E qual que é esse objetivo secundário? É alimentar, é nutrir a alma e os sentimentos das pessoas. Eu concordo 100% que se a letra não adora Deus, concordo 100%. Significa que ela não está exaltando a Deus. Agora, não significa que ela também está exaltando a outra parte. Tá? O diabo. O diabo ou a outra parte. Por quê? Porque nós, como seres humanos, nós precisamos alimentar a nossa alma. E a nossa alma, ela é alimentada de recordações, de emoções, de sentimentos, de lembranças. E às vezes a gente não consegue fazer isso de uma forma plena
dentro de um contexto religioso. Eu discordo. Não, tudo bem. Às vezes a gente não consegue fazer de uma forma plena dentro de um contexto religioso, porque o contexto religioso, ele é meio que moldado, ou ele é meio que estabelecido para a gente seguir algum padrão, para a gente não ter contato ou evitar algumas situações ou algumas coisas do cotidiano, né? Eu acho que não vale nem a pena trazer para cá, mas assim, eu acho, tá? Não tô falando que eu tô certo, mas tô falando assim que eu acho que a música aqui na Terra, ela tem um poder muito grande fora da igreja e também fora do louvor. Aí eu vou te dar aqui agora experiências pessoais minhas. Eu chego em ambientes, eu frequento locais que eu consigo transmitir para as pessoas e não é falando. Não é falando, olha, eu sou da igreja, ó, eu vou para a igreja, ó, faz isso, faz... Não. A pessoa me escuta e fala, você é da igreja. Você é diferente. E o meu instrumento é um instrumento que não tem voz, é um instrumento que não tem palavras. Às vezes eu chego em locais que eu vou ter que fazer uma apresentação ali e com músicas seculares. E as pessoas olham para mim depois e falam, nossa, quando você tocou eu senti uma coisa diferente. Então, assim, só para fechar esse assunto, eu entendo o seu posicionamento, eu concordo ali uns 90% com você, disso daí. 90,5. Não, mas é verdade. É porque assim, Inclusive, depois a até... gente falou bastante sobre esse assunto na nossa conversa com o pastor Anderson. Né? A gente entrou em muitos detalhes referente a isso. Então, você que não assistiu, entra lá, procura lá no nosso canal que tem essa conversa. Porque ele fala também dessa questão do exemplo que você dá nos lugares onde você anda. Paradigma muito cruel. Por quê, Genice? Olha, posso falar para você por experiência pessoal de vida, né? 95% ou mais dos músicos profissionais, dos músicos seculares, foram formados dentro da igreja. E 90 e poucos % dos trabalhos profissionais gospels são gravados por músicos seculares. Porque 50% não estão convertidos. Não é. Sabe por quê? É porque isso entra dentro de um outro assunto, que é um pouquinho tenso. Que vai demorar pra gente que falar pode agora. também. Que é o Ou o seguinte... cara que tá preocupado com as horas, porque eu ainda tenho 2 perguntas. Não, mas eu gostaria de tocar nesse assunto, que é o seguinte: exercer a sua profissão dentro da igreja. Isso é uma coisa que eu não consigo. Não consigo de jeito nenhum. Ó, pastor Silvio Micheletti já veio falar comigo. Eu já tive propostas de pastores grandes, de igreja grande, que falaram assim, ó, vem pra minha igreja, eu vou bancar o seu CD, você vai fazer um trabalho assim, assim, assado, a gente vai fazer uma agenda ministerial, você vai viver só do seu chamado. E eu não consigo colocar na minha cabeça que eu vou sair da minha casa, eu vou pra uma igreja adorar a Deus, e vou voltar de lá com dinheiro. Se Deus te abençoou. Eu não consigo, Janice. Sabe por quê? Porque eu não consigo, assim, ter uma expectativa em falar assim, ó, eu vou ganhar o dinheiro dentro da igreja. É uma coisa minha, eu não consigo. Eu acho E que muitos músicos, é isso que eu tô falando. Eu gostei desse tema pra gente fazer um bate-papo específico. Porque tem outro tema que casa com isso. Que é muito legal a gente... Aí, por isso que eu te falei, lá dos trabalhos gospels de grande relevância, muitos deles são gravados por profissionais seculares por conta disso. Porque muitos músicos que são formados dentro da igreja, que estão lá na igreja, não conseguem exercer um ministério. Na verdade, não sei se pelo mesmo motivo que o meu. por conta disso. É que assim, quando eu aceitei Cristo, que eu comecei a caminhar com ele, 2 coisas eu tirei da minha vida. Tomar cachaça, né? Cerveja. Eu disse pra Deus, pra ele, não tem nada a ver com homem, não tem nada a ver com religião. Eu disse pra ele que é uma coisa que eu nunca mais queria colocar na minha boca. Era bebida alcoólica. Foi que eu tava meio normal, né? Que a gente tá aqui, a gente tá normal.
errado aqui. Bebida alcoólica é uma coisa que eu nunca mais ia colocar na minha boca. É bebida alcoólica. Não é porque eu sou cristã, não é porque. Não. É eu com o Senhor. Uhum. E música. Porque a música eu pego muito rápido e ela fica na minha cabeça e não sai de jeito nenhum. Então, não ia trazer edificação para minha vida. Porque Ela é feita pra isso mesmo, isso, né? Pra então, aumentar a cabeça. como a música secular também, assim como a música, o louvor, ele fica na sua cabeça para você viver a semana, sabe? Quando toda música de domingo, eu tava com a música que o Silvinho cantou no domingo, né? Com a cabeça a semana toda. Então, assim, ela impregna, ela dá vida para nós durante a semana. Então, eu escolhi, e eu trouxe para minha vida que não, se me chamarem, pode ser bilhões, nada vai fazer eu adorar, assim, Porque deixar na de... sua opinião, você está dando... eu Mas se você quiser me pagar milhões pra eu... Eu não. Tô brincando. Eu não consigo. Não, mas aí é eu conseguir. Mas A não ser isso músicas é de legal. criança, de brincar, assim, sabe? Mas se for pra eu fazer isso, eu não consigo. É eu com ele, mas é porque eu com ele tivemos um combinado, porque é meu pai, sabe? A gente tem essa intimidade. E aí nós trouxemos pra casa e tá dando certo. Eu só vou dar uma pincelada no assunto aí, mas aí eu vou voltar já para minha pergunta. Não sei se é a Não, já pra mim tá tranquilo. O que é interessante nessa questão é justamente porque a Janice ela tem alguns pensamentos, ela tem alguns combinados com Deus, né, que foi o que você acabou de falar, e que assim, não tá certo, não tá errado. Assim, é o particular dela com Deus. Sim. Isso não muda o fato dela estar na igreja que ela está, não muda o fato dela adorar da forma dela, de ser respeitada pela opinião, de respeitar a opinião do outro. Isso é uma coisa que a gente sempre preza muito. Sim. Não é querendo fazer o merchan da Elin, mas já fazendo. A gente tem uma diversidade muito grande no nosso ministério. Demais. De gostos, de interesses. A gente tem pessoas de vários tipos. Assim, cada igreja tem a sua característica por conta do bairro, né, do ambiente onde está e das pessoas que estão lá. Então, eu só queria fazer esse adendo, né? É muito legal isso. Eu acho isso muito interessante. Vem pra ele. Porque a gente... não era uma propaganda, mas é justamente muito interessante essa diversidade. E a gente gosta muito disso, Sim. né? De lidar com essa diversidade. Sim. Então não era para ser uma propaganda, mas vem ser Elin. Tá, coloca aí nos comentários aí qual que é o seu combinado com Deus. Nossa, adorei. Eu vou postar até no Instagram depois do podcast. Coloca. De nada. E aí, continuando nesse assunto da música, o que foi para você 2 momentos? 1, gravação do CD Ministério de Louvor Elin. E 2, o festival que você participou com a sua música. Bom, 2 coisas totalmente diferentes, mas foi que o começo de tudo, né? O Ministério Elin, para mim, foi um marco, né? De experiências, de aprendizados, de madrugadas, de cair o bebezinho, assim, mas foi assim algo sobrenatural. Não tem como descrever o sentimento que foi naquele dia do lançamento lá na Expo Cristã. Foi assim transbordante. Acredito que quem estava lá deve ter sentido tudo aquilo que nós sentimos, que foi sobrenatural. E nos ensaios também, né? Os ensaios, como Deus Que falava, isso? como Deus agia. Até Nossa. hoje, o que a Bianca falou para mim nos ensaios, eu cumpro até hoje, viu, Bianca? Pois é, a Bianca, não vou falar. A Bianca falava assim, ó, grupo de louvor e meninas da dança, todas as vezes que vocês subirem para adorar o Senhor, diga assim, que diminua meu eu para que eu cresça, Senhor. Ela falou com essas palavras para mim. Então, toda vez que eu subo naquele... já quanto tempo? Muitos anos. E eu repito, porque isso ela não falou dela. Foi Deus que falou, usou a vida dela. E eu continuo do mesmo jeito, mantendo o que o Senhor falou através da vida dela. Porque como essas meninas eram usadas, meu Deus, né, o grupo de louvor era tremendo. A gente saía de lá pingando Deus. Assim, ó, a gente saía meia tonta de lá, né, Sil? Era tremendo ainda. A gente precisa viver mais isso. E o DVD, a minha música, para mim não foi fácil, né? Primeiramente porque eu nem tinha música na época.
Eu tinha que gravar uma música que não tinha ainda, Deus não tinha me dado a música, e tinha que ser minha. E eu tinha passado no processo seletivo, não sei como também, né? Porque só Deus para ter misericórdia da gente. E, e eu tinha que ter uma música. Eu fui lá com a cara e coragem participar do processo seletivo sem a música. Fui. E aí eu passei, aí a música. Aí um dia eu tava lá na minha cozinha, falei, Senhor, você precisa me dar uma música agora. Aí o Senhor veio com a música com a melodia. Sério? Eu comecei a cantar. Aí rapidamente eu comecei a anotar. Comecei a cantar e começou a vir. E aí quando eu levei pra gravadora, aí eles começaram a tocar e eu fui vendo a vida dando vida para. Falei, meu Deus, o Senhor me deu uma música e comecei a chorar. Então, a gravação, e lá a gente tinha que chamar muitos convidados. O que é isso? Eu tinha que vender várias entradas. E não era barato, eu acho que era 25 ou 30. Só sei que eu tive que arrecadar 5 mil reais. Nossa. Eu consegui. Quantas pessoas falaram assim, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Eu falei, vou porque o Senhor está na frente. O Senhor já tinha me dado a música, o Senhor já tinha feito um monte de coisa. Como ele não ia fazer o resto? Não tinha como ele não fazer o resto. E eu tenho bastante fé, gente. Porque para ter fé mesmo, né? Porque eu não tinha ninguém para tocar, eu não tinha, assim, era uma produção muito bonita deles, da própria produtora, e foi maravilhoso. E assim, e o Senhor, ele me deu esse presente. A gente está lá no meu YouTube, tá? Pode ir lá. Dá um like lá. E foi maravilhoso, maravilhoso, uma sensação única, assim, de ser presenteada. Eu fui presenteada pelo meu pai. Mais uma vez, sabe, com essa gravação, com até o detalhe da roupa, tudo foi ele que escolheu. É sério, gente, vocês falam, como que ele escolheu a roupa? Escolheu a roupa, sim, porque eu falei para ele que eu não queria me aparecer. Eu queria que a roupa que eu vestisse naquele dia não fosse para a glória do homem nenhum. E aí, quando eu fui escolher a roupa, tudo que eu colocava, nada sentia. Quando eu coloquei a minha roupa, eu comecei a chorar. Porque era para ele, não era para mim. Não era para minha glória, eu não queria aparecer, porque é ele que merecia, porque a música era dele, era tudo dele, eu era somente um instrumento dele naquele momento. E quando eu experimentei, ele falou forte comigo, assim, a minha irmã estava comigo, a minha irmã nem é testemunha, ela viu que eu comecei a chorar, tirou foto, eu comecei a chorar mesmo, e já começou mais que isso um presente, a minha roupa. E quando eu gravei assim, foi sensação única e sobrenatural e coragem, né, amor? Acho que Elias falou assim, nossa, você é corajosa, porque olha, não é fácil, não é nada fácil. Pra gente que adora Deus, para quem faz show, deve ser super fácil. Porque você vai lá no meio das luzes, né? Mas não, quando você não vai direcionar, tanto faz quem tá ali. Tanto faz, seja quem for, não importa quem está ali, é quem está lá ouvindo. Então não foi para quem estava ali, foi para quem estava ali comigo. E eu queria que fosse assim para ele. Eu ajoelhei várias vezes assim, porque egos vem o ego. Você vê as pessoas entrando assim, dançando, meu Deus, e aí vem aquele encher de ego. Não, Senhor, eu não quero, eu quero que o Senhor me diminua. E ele me diminuiu de verdade e foi sensacional o que eu senti com a presença de Deus naquele dia na minha vida. Sensacional. Bom, infelizmente a gente está partindo, né, próximo do fim, porque as horas se avançam, como o pessoal fala. 10 para as 10. Porém, a gente não tem como finalizar. Não vou finalizar, tem duas perguntas. Música. Não, mas eu queria já emendar aqui, depois a gente falar tanto de música, o que você acha que a gente vai querer que você faça? Cantar. Cantar um pedaço dessa sua música, né? Claro. Você acha que a gente... Então todo mundo pode mata a pessoa pela metade? Não. E fora isso, você também tem sonhos de fazer mais músicas, de repente fazer um CD inteiro, autoral? Ou eu sei que você já compõe mais músicas, né? Fora as que você gravou oficialmente lá. Mas quais são os seus planos, assim, dentro disso? Bastante, eu sonho muito.
E eu sonho alto. Eu tenho sonho, sim, de gravar, mesmo eu não sendo uma cantora. Assim, eu não me sinto uma cantora, eu não me sinto, mas eu sinto uma adoradora. Eu sei que a minha voz, quando eu canto, traz cura. Que é onde eu toco, quando eu estou cantando em alguém, a presença de Deus vai. Então, eu tento fazer aulas para ajudar, não ser tão desafinada. Mas assim, eu sei que tem poder de Deus quando eu louvo a Deus. Então eu tenho sonhos, sim. Se eu falar que não, eu vou mentir. Então eu tenho sonhos. Eu não sei quando o Senhor vai realizar, mas por favor, Senhor. Nunca te pedi nada. Olha eu aqui de novo. De novo. Eu tenho. Fica aí um pedacinho pra gente. Peraí. Cadê o Caio? Vai, Caio, você vai daí, sua mãe vai daqui. Vambora. Eu vou só pro refrão. Nossa, eu já falei muito isso. Vou só o refrão, tá? Minha vida é tua, meus caminhos são teus. Minha mente é tua e o meu coração é teu. Eu preciso de ti, eu preciso de ti. Eu preciso de ti, meu Senhor, Jesus. Ai, fez tanto tempo. Eu tava assistindo o seu vídeo esses dias, acredita? Eu não lembro exatamente o que eu tava vendo, e não foi tipo, por causa deles, a voz tipo as deles, não, porque eu já tinha visto várias vezes. Mas é porque eu tava vendo alguma coisa no YouTube e apareceu pra mim. E aí eu falei, gente, quanto tempo! Aí eu fui e tava assistindo lá o vídeo. Assim, é muito legal ouvir a história de algo que você vê, né? Muito, muito louco. Mas vai. Bom, qual que é a diferença de idade do Caio para Maria. Maria? 7 anos. 7 anos. Como foi ser mãe do Caio e depois de 7 anos ter um novo filho? Porque acho que você tem que colocar não sei como é que fala, hardware, algo, para atualizar, né? Porque Atualização. tem que atualizar. Como foi isso para você? A Maria foi mais fácil. Assim, a Maria é totalmente diferente do Caio. O gênio, comportamento. Eles são diferentes. A Maria é a Janice agitada e o Caio é o Elias calmo. Então, eles até brigam. Então, a Maria, eu tive que aprender a lidar com a menina, porque eu era muito menino. Muito menino. Menino totalmente de não usar hidratante, só de gostar de perfume, de não usar... eu tinha parado de usar maquiagem, assim. Então, a Maria, ela me trouxe a parte feminina. Então, eu falei, eu, Janice, falei, como que eu vou ter uma menina desse jeito? Eu usava a calça do Elias. Eu vinha pra igreja, às vezes, com aquela calçona com um cinto baixinho, assim, calçona larga, né, amor? E a Maria, eu precisava mudar de comportamento para eu poder fazer com que minha filha fosse uma menina do jeito que ela é, sensível, carinhosa, e eu mudei totalmente. Então, quando eu fiquei sabendo primeiramente que eu ia ter uma menina, eu fiquei um pouco triste com medo. Medo. E aí, quando chegou a Maria na nossa vida, que 7 anos depois, tanto que um quanto o outro, eu parei de trabalhar, 2 anos, porque eu acho que isso é importante, quem pode, né? E eu não podia, mas eu parei do mesmo jeito, porque eu não consegui trabalhar. Então, eu fiquei 2 anos com a nossa filha e eu tive que mudar todos os meus hábitos de menina misturada com menino, de arrotar, de soltar pum, assim, desesperadamente, de passar maquiagem, de passar hidratante no corpo, coisas de menina que eu não tinha. Eu lembro de Não tinha. Gente, eu não tinha nada. Meu avô dizia, menino, você era coisas. Tanto que, ó,
menos. O Elias, quando a gente se conheceu no primeiro mês, eu soltei pum perto do Elias. Então ele falou, vou casar com essa, porque é essa aí que eu quero. Então eu não tinha o comportamento certo de uma menina comportada. Hoje eu já tenho mais, viu, gente? Imagina que feio. Não. E é sério. Agora eu virei uma lady. Eu acho que eu já descobri qual foi o Charlie. Quem saía do teatro era maravilhoso. A gente zoa demais, meu Deus do céu. É muito divertido. Eu não tinha vergonha de nada. De nada. A gente estava no carro do teatro. Aí eu ainda não tenho tanta momento de vergonha. atenção. Era mesmo. Ela parava de sair do teatro pra fazer gente, adoro. Era. Não tinha um comportamento sério. Ainda assim, é claro que eu sou verdadeira. A Janice não. Essa Janice não mudou tanto, mas mudou mais pela Mariá. Então, assim, a Mariá é uma menina, né? Sim. É uma menina mesmo, uma menina bem comportada, bem educada, que gosta de maquiagem, enfim. Então, toda essa trajetória, esses 7 anos que eu demorei para ter a minha filha, foi começar de novo e começar com uma menina. Não foi fácil, mas foi prazeroso. Foi ver o que você está conseguindo. Entendeu? Eu ainda estou conseguindo. É aquilo que o pessoal fala, né? Quando nasce uma criança, nasce uma mãe. Nasceu. E também um pai, porque é uma construção. Não é apenas você que vai construir tipo assim, o filho, todo o conhecimento, todo o caráter. É também você que vai ter aquele momento de construção, de reconstrução, de aprendizado. É tudo, cada situação é uma situação. Né? É isso já, não sei se vocês têm mais alguma pergunta, eu queria que você deixasse uma mensagem para todas essas mulheres, visto que nós estamos entrando no mês das mulheres. Antes, só gostaria de agradecer aqui a todos vocês que estão aí acompanhando a gente, desde o começo da live. As últimas mensagens aqui não foram lidas, mas eu faço questão de ler, tá bom, gente? Então, olha só, a Cleia mandou aqui, ó, lindo agir de Deus. O Caio falou assim, é totalmente verdade que esse versículo fala tudo aí, que foi exatamente o versículo que a Juliana mandou aqui, ó, em cima, tal. A nossa busca verdadeira traz sempre o melhor. Aí depois ela mandou o versículo, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Dependendo da versão da Bíblia, né, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Né? E depois veio aqui, ó, a Lilian Rino, dos nossos causos. Então, gente, muito, muito obrigado. Lembrando, tá só começando o mês da mulherada. Começamos aqui com chave de ouro aqui. Agradecer, Janice, sua presença. Dizer que continue com o seu ministério, com o seu chamado. Eu vi que na hora que você cantou ali, você fechou o olho ali para se concentrar, mas deu para sentir que você ainda tem mais lenha para queimar, que você quer isso. Então, não deixa assim, depender de um evento para fazer mais. Né? Se você já gravou uma, já tem essa gravada, se Deus te usa dentro da sua casa, dentro do seu ministério, por que não em outros lugares também? Deus tem uma obra na sua vida. Então, faça. Tá bom? Então, já que você é a nossa convidada, Janice, deixa uma mensagem aí pra galera aí, pra mulherada, para todos que estão aqui. E desde já, gente, muito, muito obrigado. Valeu pela conversa. Janice. Eu gostaria de agradecer a Deus, né, por essa oportunidade que é rica, né, agradecer as pessoas que estão aí, a Cleia, minha amiga, que estava na intercessão, né, pelo meu nervosismo, tenho certeza. E eu gostaria de deixar um recado para você que está em casa, você que... O quê? Não, posso ir. É que esses dois, eles são uns fifizinhos, que eles ficam nos codinhos deles, assim. Mas... Entendi. Quando ele falou a palavra esqueceu, eu lembrei. Esqueceu. Mas Então depois que ela terminar de falar. Não, fala agora. Fala agora. Eu perdi o fio agora. Não era pra acontecer isso. Fala. É porque eu sei que não tem patrocinador hoje, né? Não, mas é eles são ganhadores. É, Eles então, são isso ganhadores. é Esqueceu de falar Não, no mas começo. pelo que tá finalizando, você consegue pegar um aí e finalizar aí. Apoiadores, nos sentimos apoiados. Obrigado. Eu gostaria de agradecer minha família, né? Meu filho, minha filha, meu marido,
Vocês, ai, eu tava tão nervosa. Ai, vocês são sensacionais, gente, ó. Ah, tá vendo? Dá um Somos like amores, aí, cara. porque olha, não é nada fácil, mas quando você chega aqui, eles são muito, muito queridos, muito afetuosos, deixa você muito bem. Graças a Deus, eu nem tô nervosa, ó. Tô mais tranquila. Eu sou super nervosa, então eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. E você, mulher, esse mês é o nosso mês, né? É um mês que nós comemoramos o Dia da Mulher, claro. Que o Dia da Mulher não foi, quando iniciou, não foi um dia tão bom, foi um dia trágico. No entanto, hoje nós temos essa marca que é o Dia da Mulher, mas porque você, mulher, merece esse dia, merece porque você é batalhadora, merece porque você tem sonhos, e se todo esse testemunho de vida que Deus ele me proporcionou, se você hoje tem sonhos de ter filho e o Senhor ainda não abriu a sua madre, se você tem sonhos de fazer uma faculdade, o Senhor vai te proporcionar. Se você tem sonhos de tantas coisas que Deus fez na nossa vida, então a resposta é: buscar em primeiro o reino de Deus. As outras coisas vão ser acrescentadas à sua vida. Porque quando você busca Deus, quando você é uma serva de Deus, o Senhor ele completa as nossas vidas, ele prepara anjos para nos guiar. Ele nos guarda, ele nos surpreende. Eu fui tantas vezes surpreendida por Deus. Então, que o Senhor venha surpreender sua vida, venha te abençoar, venha te dar vitória, que você venha ser uma conquistadora de sonhos. Sonhos de Deus, porque os nossos sonhos não podem morrer. Assim como o Gabriel falou, isso entrou no meu coração. Eu acho que deu uma ativada aqui nas minhas células. E eu tenho certeza que Deus vai fazer o que Ele tem que fazer, porque tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. E eu sou apaixonada, eu amo esse Senhor. E eu tenho certeza que quando a gente ama Deus e coloca Ele em primeiro lugar, tudo se coopera para nós, né? Deus ele vai fazer o agir dele e agirá na vida de vocês também, que tá... Esse podcast é show, hein? Só para dar uma adendo, assim, o pessoal tava comentando bastante na live, mas eu não sei se a pastora Helena está assistindo pela TV e ela não conseguiu comentar, mas ela começou a comentar aqui no meu WhatsApp. E ela começou a mandar e ela ainda falou assim: gente, eu saí correndo para lavar a salada e voltei assim. Cara, isso pra mim é gratificante porque tá legal, sabe? As pessoas estão curtindo. Assim como ela falou, nós somos uns fofos, cara, gente. Não podia deixar, né? Não podia deixar. Mas assim, só pra falar, gente, a gente vai ficar o mês inteiro aí trazendo mulheres que são fortes, guerreiras, que fazem a diferença na sua vida pessoal, ministério e daí por diante. Então, não fique de fora. Você que ainda não seguiu aí o canal, se inscreveu, né? Não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Fique atento na página do Instagram do Elim Podcast e também do Ministério Elim, que a gente vai colocar várias informações lá. Vamos postando todas as informações para você saber quem são as próximas pessoas. E na semana que vem, a gente já vai dar o spoiler de quem vai estar aqui com a gente semana que vem. Claro, né? Quem vai estar com a gente é a pastora Claudineia, que é, né, uma das mulheres aí que está sempre à frente dos trabalhos do Ministério Elim. Então, esta conversa promete. Pessoal, você que se inscreveu no canal do Instagram, vai estar no canal do YouTube também do Elim, dá um like lá pra gente, ajuda a gente lá, tá bom? Exatamente. E lembrando, uma coisa que a gente falou agora que foi bem interessante, a respeito de mulher, siga o seu sonho, trabalhe, estude, faça faculdade e tudo mais. Semana que vem, dia 11, segunda sexta-feira do mês, vai ter um encontro de mulheres aqui na Igreja de Elim Socorro. E nesse encontro de mulheres vai ter a presença da Vanessa, ela é coordenadora da Unicel. Então, como nós comentamos na semana passada, se você não sabe como faz para estudar de graça, fazer a sua faculdade, sua graduação de forma gratuita, vem participar, vem conhecer, vem entender como funciona, para você também dar um up aí nos seus estudos, ok? Janice, obrigado, muito obrigado mesmo, obrigado por ter aceitado, obrigado, não, em nenhum momento titubeou. Então, que Deus possa te abençoar muito mais. Amém. Tá bom? Muito obrigado.
Beijo, galera. Gente, obrigado. Até mais, até a próxima. Até semana que vem, se Deus quiser. Amém. Ele